Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Júnior Costa e eu estou aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre o livro A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Dark Side Books e foi escrito pelo John Russo, mas baseado na obra do George Romero. Esse livro aqui veio naquele box que eu comprei, que eu mostrei no meu primeiro book haul, vou deixar linkado aqui em algum lugar, que foi dos 3 livros, foi o que eu menos gostei. Enfim, para quem não viu vai estar o vídeo linkado aqui na tela ou enfim lá embaixo. Bom, esse livro aqui foi minha primeira obra entrando em contato com histórias que de fato levem zumbis. A gente vai saber logo aqui na introdução, né, do livro, que é uma introdução muito bacana dos produtores do filme, que esse livro aqui serviu como base, como inspiração para o piloto de The Walking Dead. Então eu já fiquei assim, opa, alguma coisa tem aí de bom porque eu gosto de The Walking Dead. Não terminei, mas é legal. Até onde eu assisti é legal. Enfim. Bom, a introdução aqui, a gente já vai saber que os responsáveis pela criação do filme, eles meio que estavam sem ideias do que fazer. Por quê? Porque esse livro aqui, aliás, a obra original, ela vai se passar em 1968, enfim, lá nos Estados Unidos, né, na época que tava meio que eclodindo. Bom, como eu ia dizendo, os produtores do filme, eles acreditavam que as pessoas já não estavam tão surpresas com os roteiros, porque era algo muito banal, muito do mais do mesmo, sempre aquela água com açúcar. Então eles resolveram inovar. Então os produtores desse filme aqui, que não tinham tanto dinheiro, eles conseguiram fazer um roteiro, fazer, enfim, uma filmagem, uma fotografia um pouco melhorzinha do que estava acontecendo de fato. E as pessoas começaram a ficar desesperadas, saírem das salas de cinema, totalmente agoniadas, enfim, porque de fato chamou a atenção. Esse livro aqui, ele serviu como base, enfim, para outras produções, né, como o próprio The Walking Dead e outras séries também, e foi meu primeiro contato com a literatura que, enfim, envolve esse tipo de elemento, que é zumbis, mortos-vivos e tal. Bom, como The Walking Dead, a história aqui focada não é apenas nos zumbis, mas ensina a sobrevivência. A primeira história, que foi a que eu mais gostei, em que, enfim, eu acabei vendo outros vídeos, né, de outras pessoas, e elas também concordam que a primeira é mais legal. Então eu vou comentar, enfim, depois eu dou minhas considerações finais. Bom, a primeira história, então, a gente vai acompanhar a trajetória, né, dos 2 irmãos, da Bárbara e do James, enfim, whatever. Eles estão indo, são 2 irmãos, estão indo para o cemitério. Eles estão dirigindo, tipo, a tarde inteira para visitar o túmulo do pai deles, que está, enfim, enterrado em um cemitério qualquer. Eles chegando lá, a Bárbara, que é a irmã, ela acaba procurando, enfim, a lápide e acaba se ajoelhando para poder deixar as flores, enfim, fazer uma oração. Algo super normal. E o irmão tá, tipo, super impaciente porque ele dirigiu a tarde inteira, então ele não está mais aguentando esperar. Até que ele se depara com o quê? Uma sombra entre as árvores. Ele acha que é um coveiro, enfim, alguma pessoa que trabalha ali. Ok. Mas ele começa a amedrontar a Bárbara, porque ela também percebe isso. Só que ele é um zumbi, cara. E tipo, é ótimo. Então, tipo assim, não tem como. O irmão da Bárbara vai morrer. Que isso não é spoiler, isso é tipo, sei lá, no primeiro capítulo, ele morre, né? E ela fica totalmente desesperada, ela corre, ela entra no carro. O carro, como sempre, dá aquele problema, ela sai correndo a pé. E esses zumbis aqui da primeira história, eles são mais rápidos. Tipo, eles não são aqueles lentos, retardados que ficam, né? Não, eles são bem mais rápidos, são bem mais espertos. E a gente vai entender depois o que acontece por trás disso. Então ela acaba se refugiando, enfim, numa casa no meio do nada, e vai encontrar com outras pessoas lá, e aí que o bicho vai começar a pegar. A primeira história eu achei mais legal porque a gente vai acompanhar então como o psicológico de uma pessoa fica após receber a notícia de que possivelmente uma sonda espacial caiu no oceano, enfim, meio que uma onda de radiação passou para toda a costa dos Estados Unidos e atingiu a cidade onde ela está. E aos poucos as pessoas vão, enfim, meio que proliferando esse vírus e todo mundo vai virando zumbi, enfim, uma coisa muito, sabe, creepy da vida. E aí ela vai acabar conhecendo, né, a Bárbara vai acabar conhecendo um carinha lá nessa casa, enfim, né, que vai acabar ajudando ela. E tem um rádio muito esquisito que fica mostrando a notícia que o governo tá, tipo, pessoas fiquem em casa, tranquem as portas, tranquem as janelas. E de hora em hora ele dá meio que um boletim de ocorrência de como anda a situação. Isso é muito esquisito, porque vem nas horas mais inesperadas. Eu fiquei com medo, de verdade, receio da própria Bárbara, porque chega um momento ali que ela tá tão em choque, que ela fica meio que, tipo assim, encarando o carinha aqui embaixo dela, que eu já não me recordo o nome, porque vão entrar outros personagens. Então eu achei bacana por isso. O final da primeira história eu não achei tão legal, mas entre as duas eu ainda opto pela bacana. A segunda história já não é tão lá essas coisas. Vai se passar 10 anos depois,
onde, enfim, era como se o governo, enfim, a população já tivesse tomado controle da situação, né, dessa infestação zumbi, até que um pai e mais 3 filhas, se não me engano, eles estão ali meio que se arrumando para ir num velório de uma criancinha do vilarejo, enfim, todo mundo se conhece, eles estão saindo, tipo, às pressas para chegar logo esse velório, e eles recebem a notícia de que um ônibus caiu numa ribanceira e várias pessoas estão mortas, enfim, e aí um comboio de pessoas sai em busca, né, do local do acidente, porque eles acreditam que pode sim haver, de fato, uma nova tomada zumbi, digamos assim. Então, a gente acompanha sobre a tentativa de sobrevivência das filhas desse senhor, porque vai acabar acontecendo coisa X com cada um dos personagens, então a gente acompanha. A premissa dessa segunda história eu achei bem mais interessante, mas de fato não me chama a atenção no final. A construção de ambientação, na verdade, não me faz, como eu poderia dizer, me apegar tanto à história, né, a segunda. A primeira é mais legal. E eu acho que isso se dá também por quê? Porque na primeira a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, tá? Vai sendo tudo jogado ao mesmo tempo, ninguém sabe se há outros sobreviventes, se há de fato pessoas, enfim, ilesas a qualquer tipo de ataque zumbi. Na segunda a gente já tem algo mais, uma explanação maior, então não ficou tão legal por isso. É composto sobre essa questão da proximidade que o autor vai trazer relacionado a como os zumbis se portavam. Ele vai dizer assim na página 126: eram como cães, arrastando seus ossos para um canto para roer e mastigar enquanto deixavam os outros cães olhando. Brigavam para defender a sua comida dos outros. Encontraram refúgio no gramado escuro à frente da velha casa rural, sobre as grandes árvores silenciosas. Então assim, é uma forma muito boa de mostrar de fato como é que eles se portavam, né, os zumbis. Então eu gostei bastante. Recomendo o livro, né, não é assim uma coisa esplêndida, incrível, mas eu acho super recomendado para quem ainda não conhecia esse tipo de universo, essa temática em livro. Então foi muito bacana a experiência. Bom, se vocês gostaram do vídeo, enfim, se vocês têm alguma recomendação, deixa aqui nos comentários, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, dá um like para ajudar na divulgação, me seguir em todas as redes sociais, e é isso, até a próxima, tchau!